Olá pessoal, no vídeo de hoje estarei trazendo mais alguns casos de Lost Media, casos esses que são quase certos de que nunca terão a mídia encontrada, e que também são bastante curiosos. Antes de começar o vídeo, quero ressaltar que ele é como se fosse um remake de um vídeo que eu já havia feito antes do canal, mas que por inexperiência minha, esse vídeo acabou tomando uma restrição de idade. Como ele pegou pouca view, acredito que pela restrição de idade, resolvi fazer ele com algumas Lost Medias novas que eu reputei mais interessantes. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Ok, todo mundo já sabe do ataque de 11 de setembro, que foi arquitetado pelo grupo terrorista Al-Qaeda, que ocorreu no ano de 2001. No ataque foram utilizados aviões sequestrados pelos terroristas, que colidiram com o World Trade Center, também conhecido como as Torres Gêmeas. Como resultado dos dois ataques ao World Trade Center, apenas uma escada permaneceu utilizável após o 78º andar na Torre Sul, e nenhuma escadaria ficou utilizável após o 91º na Torre Norte. Como resultado, centenas dos que sobreviveram ao impacto inicial dos aviões ficaram presos nos andares mais altos das torres. Com o passar do tempo, esses presos nos andares mais altos se viram numa situação bem difícil. Eles tinham que tomar uma decisão impossível: se jogar do prédio ou permanecer no mesmo em chamas. Claro que alguns podem ter caído por acidente, mas a maioria das pessoas infelizmente tiveram que se jogar por conta própria. Com isso, várias imagens na internet demonstram esses momentos em que as vítimas tiveram que se jogar de andares altíssimos das torres. A Lost Media em questão se trata de um vídeo que apareceu na internet em meados de 2006, onde era possível ver imagens do solo onde as pessoas estavam caindo, tornando um vídeo bem raro, já que imagens das vítimas caindo no solo são quase impossíveis de se achar. O vídeo era gravado da praça do World Trade Center, e ao contrário de muitos que tem na internet, que gravam as pessoas caindo de lugares distantes da torre, ele realmente gravava os impactos das pessoas no chão diretamente da praça do World Trade Center, tornando ele bem gráfico. Ele era intitulado de LOL Superman, fazendo uma mórbida piada com aqueles que infelizmente tiveram suas vidas ceifadas no atentado. As Torres Gêmeas tinham 110 andares, então a altura da queda era simplesmente inimaginável e o impacto desastroso, e isso tudo era mostrado no tal vídeo. Porém, se o vídeo realmente existiu, a internet não o preservou, já que ele nunca mais foi achado. Em 30 de julho de 2022, um usuário do Reddit fez um post no subreddit Lost Media à procura de mais informações sobre este vídeo. Esse post fez o caso ter atenção novamente e a partir daí surgiram novas especulações. Especula-se que o vídeo não tem mais do que 2 minutos de duração e é composto por imagens de câmeras trêmulas. O tempo exato em que o vídeo foi gravado é desconhecido, mas é absolutamente certo que tenha ocorrido em algum lugar entre o primeiro impacto na Torre Norte, que ocorreu às 8h46 da manhã, e o colapso da Torre Sul, que aconteceu às 9h59 da manhã. Não se sabe quem realmente gravou as imagens, mas outras imagens capturadas de um cinegrafista que estava nas proximidades supostamente capturam 2 indivíduos subindo um lance de escadas que davam direto na praça do World Trade Center. Especula-se que esses 2 indivíduos seriam os autores do vídeo LOL Superman. Outro ponto bastante interessante que não pode deixar de ser discutido é sobre a miniatura do vídeo, que supostamente indicava o lugar onde se tiveram início as gravações. No entanto, em 24 de janeiro de 2023, um usuário do Reddit descobriu o vídeo original que contém essa tal miniatura. O vídeo em questão contém imagens tiradas por um turista chinês que foi ao World Trade Center em 10 de junho de 2001. Ou seja, bem antes do atentado, refutando a alegação de que aquela era a thumb do vídeo. Nos dias de hoje, as buscas pela Lost Media ainda continuam, com direito a representações gráficas de possíveis trajetos tomados pelos cinegrafistas. Apesar de muitos já duvidarem da existência do vídeo, há sim chance dele ter existido, já que o próprio FBI confirmou que eles podem ter imagens correspondentes à descrição do vídeo LOL Superman, o que significa que a busca continua. Spider-Man 2 Enter Electro é um jogo do PlayStation 1 que foi lançado no ano de 2001. É um jogo muito especial para mim, pois se não foi o primeiro jogo que já joguei na minha vida, com certeza foi um dos primeiros.
A Lost Media em questão se trata de uma suposta cutscene onde o herói Thor aparece. O jogo foi um dos que sofreu com várias censuras e adiamento por conta do já mencionado ataque de 11 de setembro. Por isso, muitas coisas do game foram cortadas, como por exemplo a batalha final do jogo, onde ocorreria literalmente em cima do World Trade Center. Aliás, a gameplay que você está vendo de fundo é de um protótipo pré-11 de setembro, que foi achado recentemente. Em 2021, um usuário do Reddit publicou um post discutindo a lendária cena do Thor. O post mencionava comentários no YouTube em que um usuário alegava ter visto essa cena, afirmando que ela já esteve disponível para download no site da Activision. Outro usuário também comentou no post, confirmando que também se lembrava de ter visto essa cena e forneceu um resumo de seu conteúdo. Apesar desses relatos, nenhuma evidência concreta foi encontrada até então, levando muitos a acreditar que a cena poderia ser apenas um mito ou um efeito Mandela. Mas a existência da cena até que fazia certo sentido, já que na cena final do jogo, o Homem-Aranha aparecia lendo um jornal que dava créditos ao Thor por ter derrotado o Elétrico e não a ele, sendo que o Thor não aparece na versão original do jogo. Mesmo que o Homem-Aranha seja conhecido por sofrer esse tipo de injustiça, principalmente nos jornais, essa cena ainda fica meio solta e reforça bastante a existência dessa cena com o Thor. Um usuário descreveu a cena da seguinte forma: abre aspas, o clipe que vi começa com o Homem-Aranha jogando o arnés do Electro no chão, e acho que ele o envolve com teias. Nesse momento, Thor aparece do nada voando e lança um raio sobre o arnés, destruindo-o. Depois disso, os dois conversam casualmente sobre algumas coisas e a cena termina. Fecha aspas. Algum tempo depois, uma suposta imagem foi recuperada do Wayback Machine. Imagem esta recuperada do extinto site de games da Activision. Ela mostra uma visão em miniatura do Homem-Aranha e Thor, no que provavelmente é uma foto no meio da cutscene. Essa screenshot ainda se alinha com os testemunhos anteriores de que a cena continha um Homem-Aranha e Thor falando no topo do set final do jogo. Foi descoberto ainda que a imagem fazia parte da seção de downloads e supostamente poderia ser baixada na íntegra, como cutscene. Mas infelizmente nenhum link de download ativo sobreviveu, o que significa que essa imagem é o único material da cena que é conhecido. Apesar do download ser impossível de ser feito pelo site oficial, a simples existência dessa imagem nos traz algumas confirmações, como por exemplo, o fato de que provavelmente os relatos dos usuários não foram fabricados, visto que esses foram feitos antes mesmo da descoberta da imagem, o que indica que de alguma forma eles tiveram acesso à cena, seja por uma cópia modificada do game ou por alguma outra forma. Se você por acaso se lembra dessa foto, ou se ela parece bem familiar para você de certa forma, tente pescar na sua memória de onde possivelmente esse sentimento vem, vai que você acha. Agora tocando uma última vez sobre o assunto de 11 de setembro, uma Lost Media que é bem curiosa é referente a um suposto save do jogo Animal Crossing Wild World, que foi de Osama Bin Laden. Exatamente. Enquanto não estava planejando ataques terroristas, Osama Bin Laden provavelmente ficava cuidando da sua ilha no game. A CIA, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, divulgou a lista de arquivos encontrados no computador de Bin Laden, e ela está cheia de coisas completamente inusitadas. Ele, por exemplo, tinha emuladores e cópias de títulos piratas, como Army Man 2, New Super Mario Bros., Animal Crossing Wild World, Final Fantasy VII, Resident Evil e até jogos de Dragon Ball. Com isso, muitas pessoas ficaram interessadas em ter acesso ao arquivo de salvamento de sua ilha no Animal Crossing, para que assim pudessem acessá-la e jogarem de onde ele parou. Afinal, imagina como seria a ilha do Animal Crossing da cabeça por trás do 11 de setembro. Allahu Akbar! Apesar das pessoas terem conseguido fazer um download dos arquivos, ainda assim elas não conseguiram ter acesso a ele dentro do game, visto que por alguma razão os emuladores eram incapazes de conseguir ler o tal arquivo. Bem, este caso ainda é bem confuso e faz tempo que eu não vejo mais ninguém falando sobre ele. Algumas pessoas ainda afirmaram que o fato de não conseguirem entrar no save se deve a alguma modificação dos arquivos que foi feito pela própria CIA, que por algum motivo não deseja que ninguém entre na ilha de Bin Laden. Led Zeppelin e Vanilla Fudge foram duas bandas icônicas que marcaram a história do rock.
nos anos 1960 e 1970, cada uma com sua identidade musical única e impacto cultural. A Lost Media em questão se trata de um suposto vídeo erótico que foi supostamente filmado durante julho de 1969, em Seattle, Washington, no Edgewater Inn, que é localizado à direita em Elliott Bay. Durante a turnê, o Led Zeppelin e a banda menos conhecida, Vanilla Fudge, ficaram no hotel, que na época permitia que os hóspedes pescassem das janelas de seus quartos, que dava diretamente na baía. O caso ocorreu em 28 de julho e os eventos exatos são discutidos ao longo dos anos. O incidente envolveu os membros da Vanilla Fudge, um dos gerentes de estrada do Led Zeppelin, Richard Cole, e supostamente alguns ou todos os membros do Led Zeppelin. Segundo relatos, os envolvidos inseriram pedaços de tubarões, que eram mais precisamente os narizes, na vagina e reto de uma mulher. Segundo a lenda, tudo foi gravado por Mark Stein, que era o tecladista do Vanilla Fudge. Segundo o próprio Richard Cole, a história é a seguinte, com algumas precisas censuras. Não foi o John Bonham, que é o baterista do Led Zeppelin. Fui eu, e não eram partes de tubarão de qualquer forma. Foi o nariz que colocaram. Pegamos muitos tubarões grandes, pelo menos uma dúzia deles. Enfiamos cabides pelas guelras e os deixamos no armário. Mas a verdadeira história do tubarão é que nem era um tubarão, era um pargo vermelho, e a garota, por acaso, era uma ruiva de cabelo e de corpo inteiro. E essa é a verdade. O John estava no quarto, mas eu que fiz. Mark Stein filmou tudo, e ela adorou. Foi tipo, você quer um pouco de diversão, hein? Vamos ver como seu pargo vermelho gosta desse pargo vermelho. Foi isso, era o nariz do peixe, e essa garota deve ter tido um orgasmo umas 20 vezes. Mas não foi nada malicioso ou prejudicial, de jeito nenhum, ninguém foi machucado. Fecha aspas. Mark Stein ainda confirmou tudo, inclusive as gravações. Afirmou ainda que entregou tudo ao gerente de estrada da Vanilla Fudge, que era o Bruce Wayne. Porém, até hoje, nada foi encontrado, podendo tudo ser só uma grande piada estranha das bandas. O Superman com certeza é um personagem que dispensa apresentações. Apesar de ser um herói quase impossível de não se conhecer, poucos sabem a sua primeira edição. Acredita-se frequentemente que a estreia do personagem foi em 1938, com a Action Comics número 1. No entanto, o Superman tinha duas outras aparições conhecidas antes desta. A primeira foi uma representação do personagem como vilão, em um conto chamado O Reino do Superman, que é datado de junho de 1933. Este conto, embora extremamente raro em sua forma física, está prontamente disponível online. Após este conto, os criadores do Superman, Jerry Siegel e Joe Shuster, começaram a jogar com a ideia de fazer o personagem um herói ao invés de um vilão. Eles entraram em contato com a editora chamada Consolidated Book Publishing e trabalharam com entusiasmo e dedicação, chegando a receber uma carta promissora sobre a publicação. No entanto, a editora acabou desistindo do projeto, deixando Shuster extremamente abalado. Depois de tentarem novamente com outras editoras e falharem, Shuster, tomado pela raiva e frustração, jogou toda a edição no fogo. Levaria ainda mais 5 anos até que o herói finalmente fosse publicado pela primeira vez. Tudo o que restou dessa HQ foi a capa, na qual o Superman aparece com um visual totalmente diferente e sem camisa. Sabe-se muito pouco sobre a trama ou sobre como seriam os designs dos personagens. Siegel e Shuster descreveram com base no pouco que lembravam, que Superman não seria um alienígena, mas sim um combatente do crime que se escondia nos telhados e usava uma capa semelhante à do morcego, um tipo de justiceiro. Ironicamente, ele se parecia mais com o Batman, anos antes do Batman de fato ser criado. Spider-Man Save the Series foi uma série de VHS produzida exclusivamente para exibição em escolas. Em 1990 foram lançadas 4 fitas, sendo elas Don't Hide Abuse, Smart Kids Play Safe, What You Do About Drugs e Where Do You Go for Help. Esses vídeos mostravam o Homem-Aranha resolvendo situações envolvendo crianças e, ao final, sempre deixando uma mensagem educativa para quem assistia, bem naquele estilo de mídias instrutivas dos anos 90 mesmo. Por não serem distribuídas comercialmente, muitas dessas fitas acabaram ficando perdidas por anos. Com o tempo, no entanto, algumas começaram a surgir em uploads no YouTube, feitos por determinados usuários. Um deles contou que conseguiu a fita no eBay e a disponibilizou online, que era o episódio What You Do About Drugs. Outro usuário afirmou ter encontrado a fita de Don't Hide Abuse enquanto trabalhava em uma biblioteca
e decidiu ficar com ela ao notar que a escola estava trocando do VHS para o CD. Já o episódio Smart Kids Play Safe também foi encontrado no YouTube. Com isso, um usuário da Lost Media Wiki chamado Rogue Knight entrou em contato com o editor responsável por esses vídeos. É importante ressaltar que Rogue Knight, a essa altura, ainda não sabia da existência de mais uma cópia, visto que muito pouco se sabia sobre essa série de VHS e eles só tinham 3 fitas achadas. Com esse contato, ele recebeu uma resposta interessante. Segundo esse editor, as fitas foram inicialmente distribuídas pela Phoenix, mas depois retiradas de circulação. Elas foram produzidas pela LCA sob o nome de Spider-Man Safety Series, e a maioria dos títulos da LCA, incluindo esses, foi adquirida pela Fox, que mais tarde licenciou o material de volta para a Phoenix. O contrato mostrava que os direitos da Fox expirariam em 2005, e como não se sabe se houve uma renovação, o status atual é incerto. Além disso, toda a distribuição dependia dos direitos originais pertencentes à Marvel. Foi daí que foi mencionado a existência de mais uma fita, que seria o episódio Where Do You Go for Help?, que era frequentemente esquecido. Por fim, o editor comentou que possui um acervo com mais de 6.000 fitas VHS, nem todas catalogadas, e que está trabalhando nisso atualmente. Caso encontrasse essas fitas, ele avisaria, mas recomendou que o contato fosse feito com a própria Fox para mais informações. Então, apesar de 3 dos 4 episódios estarem disponíveis online, ainda falta mais um, que é o Where Do You Go for Help? Acredito que é apenas uma questão de tempo até que esta seja achada, visto que o progresso que foi feito nesse caso foi imenso. Então, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Lembre-se de deixar um like e se inscrever para ajudar o projeto Gestalt a ser um sucesso. Até a próxima!